Pessoal, bom dia, sou Roberto Ponciano. Estou aqui para dar uma aula sobre as teses sobre Feuerbach, do Marx e do Engels, né? E vou aproveitar o vídeo para matar não dois, mas 3 coelhos numa cajadada só, ou melhor, matar 3 fascistas com um único tiro de partisano. Primeiro pedido a vocês é para curtir a página, se inscrever no canal, né? Porque se você não se inscreve no canal, esse canal aqui é um canal de aulas de Marx. Então a gente tem hoje 650 pessoas inscritas. Nós precisamos chegar aos 1000 inscritos para poder liberar a transmissão ao vivo. Eu só posso gravar, eu não posso transmitir online, né? A política do YouTube. Então eu peço para vocês se inscreverem no canal embaixo, porque nós compartilhar, se inscrever. Chegando aos 1000 inscritos, a gente libera a página para que as pessoas assistam os vídeos ao vivo. Isso é importante para a gente. A gente quer fazer desse canal um canal em que a gente possa compartilhar os nossos cursos de Marx, que já acontecem há muito tempo, e que a gente agora quer transmitir por esse canal do YouTube. Então, o primeiro objetivo que o tiro de partisano quer alcançar é liberar a página para a transmissão ao vivo. O segundo objetivo, que está ligado à aula de hoje, a aula está nesse meu livro aqui. O livro se chama Marxismo e Filosofia Contemporânea, que está entrando na 2ª edição. Nós estamos numa vaquinha virtual, a gente já alcançou R$ 7.300, nós precisamos de 9.600 para uma edição de 1000 exemplares. E o que eu vou falar, inclusive, está dentro desse livro aqui. Então eu peço que vocês contribuam. Embaixo na descrição do livro, do vídeo, vai estar o site para você entrar da benfeitoria, para você contribuir. E lembrando que não é nem doação. Em geral, as benfeitorias são feitas com doações. Nesse caso, é uma pré-venda mesmo. Você compra um livro por 60, 2 por 100, 3 por 140, 5 por 200, e a livraria do Núcleo Piratininga, livraria Antônio Gramsci, que não tem mais física, mas continua virtual, vai entregar o livro físico na sua casa, conforme a sua compra for feita lá na benfeitoria. Então você está comprando, ajudando a edição, que já vai sair agora em agosto, está certo, a edição de pelo menos 500, a gente quer chegar aos 1000, né, do livros que inclusive tem essa parte das teses sobre Feuerbach, que são teses muito importantes do marxismo. Terceiro objetivo, a gente está aqui divulgando, é uma aula do curso que a gente vai fazer, uma pré-aula, né? Vou botar inclusive no canal privado lá dos alunos do curso. Se você quiser assistir a aula ao vivo, presencialmente no Rio, ainda tem 10 vagas. O curso está praticamente com as aulas, com as vagas completas. Quem quiser participar da aula, manda um zap para mim, prefixo 21, telefone 97043994, 2197043994, manda uma mensagem no zap, eu te dou as informações e você faz a inscrição no curso. O curso é baratinho, são 16 aulas de Marx por apenas R$16. Marx e Engels, né? Uma seleção grande de textos do Marx e do Engels que será tratada nesse curso, né? Então esses são os 3 fascistas que a gente quer matar com o tiro de um só partisano, né? Fazer a divulgação no canal, entre no canal, se inscreva no canal. O livro, que vai estar o link aí abaixo, e embaixo também vai estar informações do curso, quem quiser fazer o curso presencial. Online a gente não tem previsão de curso, mas a gente quer transmitir por esse canal aqui. Então você entra, se inscreva, você libera o canal para a gente fazer a transmissão para todo o Brasil das aulas, tá bom? Eu moro no Amazonas, não tenho como assistir aula ao vivo. Pode assistir aula por aqui. A gente não está interessado em ganhar dinheiro com o curso, está interessado em ganhar o dinheiro necessário à manutenção do curso através dos alunos presenciais. Nós temos 20, queremos chegar a 35. E queremos transmitir aula para o Brasil inteiro, para que as pessoas possam efetivamente ter acesso a Marx, né? Esse ilustre desconhecido. A aula de hoje é as teses sobre Feuerbach. Né? As teses sobre Feuerbach são acertos de contas que Marx e Engels vão fazer em 45 com os jovens hegelianos e com a filosofia hegeliana, né? Eles vão deixar de ser jovens hegelianos de esquerda. Marx vai fazer um percurso filosófico no qual ele vai sair de um idealista filosófico que transa, tem
um pé no materialismo vulgar. Na verdade, o Marx ele ainda é muito hegeliano na análise política, na análise econômica, ele é idealista, e em termos de materialista, ele é um materialista vulgar. É só pegar a tese de doutorado sobre ele, ele não consegue ainda, ele não tinha conseguido fazer essa junção do materialismo histórico, né, que tem um percurso filosófico desde muito antes de Marx, desde Leucipo, Demócrito e Epicuro até chegar a Marx, com a dialética hegeliana que ele vai recolocar na sua posição, né? Botar a ideia assentada sobre o mundo e não o mundo assentado sobre a ideia. Vai virar, ao contrário, a dialética, na verdade, vai recolocar o mundo andando sobre seus pés. Esse percurso que o Marx faz vai ser fundamental para ele conhecer a economia, a política inglesa, a filosofia alemã, do qual ele faz parte, o movimento, ele faz parte do grupo de doutores, ele faz parte do movimento dos jovens hegelianos, e, por último, o socialismo e o comunismo franceses, que vão dar ao Marx realmente o caminho para ele chegar e se tornar o comunista Marx. E o comunismo do Marx, primeiro, inclusive, ele é contra o comunismo que ele recebe na Alemanha, que é o comunismo dos livres, dos democratas humanistas, que é um comunismo muito confuso, um comunismo da humanidade sofredora, do humanismo, de humanismo alicerçado no homem, que é uma ideia abstrata e universal, né? E o Marx ainda não conhece, até 43, até o início de 43, ele não conhece muito bem o movimento socialista francês. Quando ele travar contato com esse movimento socialista francês, com a Liga dos Justos, que depois vai se transformar na Liga dos Comunistas, as reuniões secretas, quando ele for até a França, quando ele tiver contato com o movimento social mais avançado no continente, ele se torna comunista. Inclusive, ele coloca claramente que o comunismo não é algo da cabeça dele, mas um movimento real, tem sua própria história, e ele vai acabar por ser o grande ideólogo desse movimento. Ele vai dar ao movimento que tem corpo e história a filosofia que esse movimento precisa. E a tese sobre Feuerbach é esse acerto de contas muito importante, porque esses aforismos sintetizam o pensamento de Marx e de Engels. Inclusive, são 11 teses que eles elaboram juntas, que são o arcabouço, o esqueleto de todo o marxismo, né? Vamos à tese 1, né? A falha principal até aqui de todos os materialismos, incluídos de Feuerbach, é que o objeto, a realidade objetiva, a sensibilidade, só é percebida sobre a forma do objeto ou da intuição. Isso, inclusive, a crítica pode ser colocada à fenomenologia, a crítica pode ser colocada ao estruturalismo, né? Mas não como atividade sensivelmente humana, como prática, e não de maneira subjetiva. É por isso que o lado ativo foi desenvolvido de maneira abstrata pelo idealismo, que naturalmente não reconhece como tal a atividade real, efetiva, sensível, em oposição ao materialismo. Feuerbach procurou objetos sensíveis, realmente distintos dos objetos pensados, porém não captou a própria atividade humana como atividade objetiva, ou seja, os pensamentos também são criações sociais, né? Perdão. É por isso que só se considera a essência do cristianismo a atitude teórica como verdadeiramente humana, enquanto que a prática apenas é percebida e fixada na sua manifestação sordidamente judia, ou seja, a prática financista, a prática banqueira, a prática comercial. É por isso que ele não compreende o significado da atividade revolucionária, da atividade prática crítica. Marx e Engels aqui estão lançando as bases da ideia de praxis, ou seja, toda atividade prática é teórica e toda teoria é prática, né? Se você pegar Lukács, que vem muito tempo depois, ele vai falar da prévia ideação necessária com a atividade humana e que nenhuma atividade humana é meramente mecânica. O que diferencia o mais rude operário da mais a palavra requintada não é boa, a mais eficiente abelha é que o operário faz uma prévia ideação, ele constrói primeiro na sua cabeça aquilo que ele concretamente vai executar depois, e a abelha não. Por isso que o homem é sempre o eterno renovar-se, o eterno fazer o novo. E o animal é sempre o eterno repor de si mesmo,
porque efetivamente há sempre, na atividade humana, a prévia ideação. Então o pensamento ele não é só uma contemplação, ele não é só um decalque do mundo, ele é sempre um reflexo, né? Mas não é um reflexo meramente passivo, ele é um reflexo ativo, social do mundo. Marx consegue enxergar isso, ele consegue repor a dialética no materialismo e mostra que efetivamente, se você ficar no empirismo ou apenas no conjunto de pensamentos objetivos primários, você não consegue ter uma teoria capaz de dar conta do mundo. Então, isso é um grande avanço, isso é dar ao materialismo a dialética que faltava, dizendo que efetivamente o homem pensa o mundo por cima dos ombros das outras gerações. O pensamento abstrato que herdamos, que é um pensamento complexo, é também atividade objetiva e atividade social de várias gerações. Nesse ponto, Marx faz um grande avanço sobre todos os materialismos, vai pegar o que tem de melhor no idealismo para efetivamente tornar o materialismo, por isso se chama materialismo dialético, uma arma e um método eficaz de análise da realidade. Isso é extremamente importante, essa tese 1, porque ela não é muito bem entendida, né? Por exemplo, no materialismo, até no marxismo vulgar, há uma ideia de que ao pensamento corresponde um objeto concreto, é óbvio que corresponde, e que o pensamento seria uma cópia desse objeto, que poderia chegar, inclusive, a uma identidade absoluta entre o ser e o objeto. Só que a identidade absoluta entre o ser e o objeto, na verdade, é você findar o pensamento, é a realização do universal, é Deus. É o fim da história. Isso é impossível. O pensamento é sempre reflexo ativo, não é só um reflexo passivo, do objeto que está fora do pensamento, é uma relação continuada, é um movimento continuado, não é um mero reflexo passivo, é isso que Marx está falando. Então, efetivamente, isso abre toda uma potência de pensamento que nunca consegue aprender toda a realidade de uma só vez, porque isso é efetivamente isso é leitmotiv, isso é o objetivo do pensamento. Isso não significa abrir a guarda para o agnosticismo ou abrir a guarda para qualquer tipo de obscurantismo, é simplesmente dizer que a realidade absoluta, né, que a verdade absoluta é apenas o conjunto das verdades relativas, que são relativas porque existem material e concretamente fora do ser humano, mas que são apenas uma abstração, porque a realidade absoluta, a verdade absoluta seria o conjunto do pensamento, o conjunto do conhecimento de toda a humanidade em toda a sua existência, e isso é apenas uma categoria, não é algo concreto, real, que possa ser traduzido num conhecimento objetivo palpável. Isso, ao contrário de levar a um obscurantismo, leva à ideia de que o pensamento se renova cotidianamente. A gente está sempre se aproximando da verdade. A verdade existe objetivamente, mas essa verdade ela é construída cotidianamente. E é lógico que o que hoje é absolutamente concreto, real, pode ser que amanhã, no avanço da consciência da humanidade, se torne irreal. Por exemplo, o marxismo hoje é uma verdade. É uma verdade porque, efetivamente, o seu objeto de estudo, a sociedade capitalista, o capitalismo, ele está vivo. O seu objeto de estudo está vivo. Quando nós conseguirmos superar o capitalismo, quando o capitalismo for derrotado, mesmo o marxismo se tornará desnecessário. Vai ser substituído por uma outra coisa que nós não sabemos o que é. A dialética serve, inclusive, para dizer que nada é eterno, nem o próprio marxismo, né? Tudo que é sólido se desmancha no ar. Ele é válido, ele é vivo hoje, porque o capitalismo é vivo. Então, essa tese número 1, ela recupera a dialética dentro do materialismo, é muito importante, e não é uma tese fácil de ser compreendida, não, se as pessoas não entendem realmente o que é objeto do conhecimento, o que é o ser em si, o que é a verdade, qual é a relação entre a matéria, o conhecimento, o ser, né? Qual é essa relação entre essência e aparência. Parece algo bem simples, mas é algo bem complexo e demanda muito estudo e demanda, inclusive, que você, muitas vezes, mude a interpretação dessa tese 1. Mas é bastante interessante a tese 1. Né? É uma tese que, efetivamente, já oxigena e já renova o materialismo, já coloca a dialética dentro do materialismo e tira o materialismo da contemplação e da passividade e da certeza absoluta. Efetivamente, as coisas são verdadeiras
porque existem fora do indivíduo, né? Um livro não está ali na minha estante porque imaginam que ele esteja na estante, ele existe fora de mim. Mas o que é esse livro é uma construção não só de uma relação de ser e objeto, porque o próprio conhecimento que eu aprendo dentro do livro não é uma junção de palavras. Os conceitos, por exemplo, quando eu falo do conceito de dialética, se eu não tenho um pensamento coletivo, social, estruturado dentro da minha cabeça, que é um pensamento complexo, eu não sei o que é dialética e não posso explicar para vocês o que seja dialética. Entendeu? É um pouco complexo, mas é isso mesmo, não é algo tão simples. O marxismo não é para ser simplificado a tal ponto que seja essa coleção de verdades óbvias e vulgares que as pessoas transformaram em marxismo. O marxismo serve efetivamente para as pessoas pensarem. E essa potência dialética de construção e destruição que tem que ser retomada dentro do marxismo para que ele possa fazer a disputa de corações e mentes. Tese 2, vamos lá. Tese 2. A questão de saber se é preciso considerar o pensamento humano uma verdade objetiva não é questão da teoria, porém uma questão prática. É na prática que o homem deve comprovar a verdade, se é a realidade efetiva ou a força, o caráter terrestre do seu pensamento. A disputa referente à realidade ou não realidade efetiva do pensamento, que está isolada da prática, é uma questão puramente escolástica. A prova do pudim é comê-lo. A questão se a verdade, numa discussão meramente retórica, se a verdade objetiva de um pensamento está ligada à sua praxis. O que é muito simples, uma discussão, por exemplo, se essa caneca existe ou não, mas que é bastante complexo, por exemplo, quando você faz uma análise de conjuntura. Quer ver um exemplo da praticidade dessa discussão? As teses de Abril do Lenin, depois a reviravolta dele em agosto, mandando tomar o poder na União Soviética. A prova de que Lenin apreendia melhor a realidade daquele momento na Rússia é a vitória dos bolcheviques contra o czarismo, mas contra também os mencheviques naquela disputa por hegemonia. Se ele não tivesse apreendido aquela realidade como apreendeu, se ele não tivesse objetivamente a sua consciência entendido quais eram as forças que estavam atuando e para onde iriam, não teria havido revolução. O que recupera, inclusive, o elemento humano, que é uma outra discussão na questão da liberdade, na questão da determinação, na questão da fuga do determinismo absoluto econômico e na questão da relação entre possibilidade, necessidade, acaso e necessidade. Então, efetivamente, essa questão da prática é uma questão inerente ao materialismo dialético, que é dialético, mas é, antes de tudo, materialista. Sim, o mundo existe fora de mim. Sim, se eu não existir, o mundo vai continuar existindo, isso é uma verdade. Agora, é óbvio que quando você fala em verdade e fala que a humanidade não existe, você fala que fatos que, mesmo que a humanidade não existisse, seriam fatos, são verdadeiros, mas a verdade necessita claramente, para que ela seja discutida, de que haja alguma razão pensante para transformar esses fatos em verdade. Lógico que antes existem os fatos, antes existe a realidade, para a verdade vir depois. Por isso que é materialismo dialético e não dialética materialista, né? Existe uma pré-história da humanidade, não porque os homens tenham inventado o termo pré-história. O universo existe antes do homem, não porque o homem, através das testagens da evolução da física, conseguiu determinar teoricamente isso. Existe porque objetivamente, né, foi provado que isso existe antes que a gente pudesse depreender isso. Mas efetivamente a apreensão desses fatos é fundamental também para que eles sejam traduzidos. Então, é lógico que a discussão ela é prática, a verdade das ciências da natureza, das ciências físicas, mesmo das ciências matemáticas, que não são apenas criações da nossa cabeça, mas são ciências referenciadas no mundo real, ela está fora da gente, ela é provada, ela tem a sua praticidade, ela tem a sua materialidade provada fora da gente. Mas até para que haja essa prova é necessário um certo nível de desenvolvimento da humanidade para que a gente possa elevar o nível de conhecimento de forma dialética para provar essas verdades. Mas é fundamental dizer que, casado com a tese 2,
né, o materialismo dialético aponta para fora da discussão, para fora até da dialética, a preeminência da matéria, a preeminência da existência material, a preeminência de um mundo que está fora de nós. Nós somos produto em grau supremo da evolução, mas não foi através da ideia, não foi através da consciência que se deu a evolução. Pelo contrário, a razão, a ideia, a evolução são produtos da matéria organizada de forma superior. Então, se o primeiro aforismo é muito dialético, o segundo é bem materialista, e é muito importante, porque senão a gente passa a fazer a ideia gerar em falso, a consciência gerar em falso, a gente pode começar a realmente querer uma realidade fora do mundo objetivo, né? Se você for ver, por exemplo, hoje na filosofia, quando você fala em objeto, e quando você fala em ser, quando você fala em eu, em matéria, muita gente fala em neopositivismo como se falar isso fosse ser positivista, né? O positivismo é outra coisa. Falar isso é simplesmente ser materialista. E negar isso, por mais moderno ou pós-moderno que possa parecer, te tira qualquer parâmetro de verdade, te tira qualquer parâmetro de dizer qual é a verdade, porque a verdade é eminentemente prática, né? A teoria da gravidade, ela não é uma teoria verdadeira porque ela é elaborada de uma forma complexa ou porque ela é muito elegante. Ela é uma teoria verdadeira porque, efetivamente, se eu saltar do topo do Empire State, eu vou morrer. E eu vou morrer não porque existe a teoria, eu vou morrer porque existe a gravidade. A teoria é relativa a algo que existe fora de mim e fora da teoria. Eu, sabendo ou não a teoria da gravidade, eu vou ser afetado por ela do mesmo jeito. Por isso que é materialismo dialético. O materialismo precede a dialética. É importante, você casa uma com a outra, você vai ver a potência desse método de análise da realidade. Teoria 3. A teoria materialista da mudança das circunstâncias da educação ou esquece de que as circunstâncias são mudadas pelos homens e que o próprio educador deve ser educado. É por isso que ela deve dividir a sociedade em duas partes, das quais uma é elevada acima dela. A coincidência da mudança das circunstâncias da atividade humana ou autotransformação só pode ser interpretada e racionalmente compreendida como prática revolucionária. Muito importante, traduzindo a tese 3. Muita gente fala que o que vai mudar o mundo é a educação. Marx, em 1855, dizia o seguinte: é mentira. Como assim, Ponciano? Você é contra a educação? Claro que não. Todo comunista, como republicano, sempre lutou pela universalização da educação, e não só a primária, como a educação de nível inicial integral para todo mundo, a educação de nível médio e, no máximo possível, a educação universitária também para todos. Mas Marx diz o seguinte: não é isso que é a praxe revolucionante da educação. A educação revolucionária tem que ir para além da educação formal, porque efetivamente também os professores estão eivados de preconceitos de classe, estão eivados de uma missão que não é determinada por uma praxe revolucionária, muito pelo contrário. É determinada pela organização da sociedade capitalista, pela organização do trabalho alienado, e que eles reproduzindo inclusive a meritocracia e, através da educação, reproduzindo a conformação das pessoas dentro da classe social. A educação é censitária e coloca cada pessoa em seu lugar, cada macaco no seu galho, e transforma a desigualdade em algo introjetado e naturalizado. É só olhar, por exemplo, a Lava Jato, é só olhar, por exemplo, os procuradores da Lava Jato, é só olhar, por exemplo, os juízes da Lava Jato, né? Essa educação, por exemplo, a universalização do concurso público, da meritocracia, tornou o Brasil mais democrático, né? Então a educação de per si não é revolucionária. A educação revolucionária é educação ideológica, é educação que vai contra o capital, é educação que afirma que o objeto a ser destruído é o capitalismo. E essa educação nunca vai ser por dentro da escola formal. Uma tarefa revolucionária, é uma tarefa da vanguarda revolucionária, é uma tarefa do Partido Revolucionário. Então isso aí já é uma tese que vai para além da discussão meramente de praxis e dialética, né? Embora seja uma tese da praxis, é uma tese que já vai para dentro do movimento social e já vai colocar como missão do Partido do Proletariado, a tese 3, mas que vai, por exemplo, de encontro a algumas teses, inclusive de esquerda, que consideram que a educação é revolucionária. A educação não é revolucionária, embora
a gente tem que fazer dessa educação a mais revolucionária possível, a mais progressista possível, e tem que propor uma outra educação que não é tarefa da escola, é tarefa do Partido Revolucionário do Proletariado. Tese 4, Feuerbach. A partir do fato da autoalienação religiosa, do desdobramento do mundo em um mundo religioso e um mundo mundano, seu trabalho consiste em reconduzir o mundo religioso a seu fundamento mundano. Mas que o fundamento mundano se desprenda dele próprio e se fixe o reino autônomo nas nuvens, só pode se explicar pela dilaceração e pela autocontradição desse fundamento mundano. Ele próprio deve, então, nele mesmo, ser tanto compreendido em sua contradição, quando revolucionado praticamente, de tal modo que uma vez, por exemplo, que a família terrestre tenha sido descoberta como seria da família celeste, é daqui em diante ela mesma a primeira que deve se destruir teórica e praticamente. O que Marx está dizendo aqui? A gente tem que ligar isso aqui, essa tese 4, à crítica da filosofia dos direitos de Hegel. O que Marx está dizendo aqui? Parece um pouco complexo, né? O segredo da Sagrada Família está na família terrena. Muita gente vive repetindo, somente jovenzinho, quando entra num partido de esquerda, adora repetir aquela frase: a religião é o ópio do povo. E aí transforma isso em um monte de coisa. O futebol é o ópio do povo, o baile funk é o ópio do povo, o sexo é o ópio do povo. Tudo é ópio do povo e o socialismo fica uma coisa meio canhestra também, né? Meio chata, meio testemunha de Jeová. O que é o socialismo? Não bebe, não fuma, não cheira, não faz sexo. Isso é o socialismo. Socialismo, em lugar de ser um projeto, um método de revolucionar o mundo, se torna algo assim, tipo de patrulhar o costume das pessoas. A minha pergunta é, será que Marx realmente pensou isso? Será que o Marx estava querendo dizer isso na crítica da filosofia dos direitos de Hegel? As pessoas não leram o texto todo. Ele diz outra coisa, ele fala que a religião também é o coração do mundo sem coração. É a consciência, né, alienada do mundo. Né? O Marx, quando vai criticar o Feuerbach, ele vai mostrar que a religião... O Feuerbach comete um grande acerto. Ele mostra que a religião é a consciência sublimada do homem. Mas por que essa consciência está sublimada? Por que essa consciência coletiva se coloca nas nuvens diante do mundo material? Porque através do trabalho alienado, nós somos colocados dentro da sociedade como proprietários particulares frente uns aos outros em competição permanente. Sendo assim, existe a necessidade de reificação desse mundo a partir dessa consciência alienada. O que o Marx está dizendo, ao contrário do que as pessoas pensam, não é vamos atacar a religião, temos que acabar com a religião, nosso objetivo é acabar com a religião, que é inclusive um pensamento basilar dos jovens hegelianos. Como eles consideram que a religião é a consciência falsificada do homem, mas eles não explicam por que o homem precisa dessa consciência falsificada, a principal tarefa deles é atacar a religião, é desmitificar a religião, é tirar a base filosófica da religião para que o homem saia desse mundo alienado que é a religião, tome consciência de si mesmo e assim conquiste o mundo. O Marx vai dizer que não, as contradições que fazem o homem ser alienado são contradições na base material. É o trabalho alienado capitalista, é o fetiche, é a mercadoria. E para acabar com isso, não vai ser acabando com a religião. Isso não quer dizer que o pensamento de Marx não seja ateu, nem seja materialista. Não é isso. Isso quer dizer o seguinte, Marx, em lugar de estar preocupado em destruir a religião, como algumas pessoas pensam, estava principalmente preocupado em seu objeto principal para acabar era com o capitalismo. Tinha, inclusive, posições muito republicanas com relação à religião, que ele colocou na questão judaica, dizendo que ninguém pode ser privado de fazer ou forçado a fazer algo por motivo de fé ou de falta de fé. Essa deve ser a única posição defensável pelos socialistas. E que, efetivamente, o grande inimigo que tem que ser atacado pelo marxismo não é a religião, mas sim o capitalismo. Tanto que Lenin, quando discute a questão da religião, ele vai dizer que a questão da fé é uma questão privada para o cidadão e para o Estado, e que para o partido é uma outra coisa. Ele defende que o partido seja laico e laicizante, né? Mas o mais importante é isso, é entender que Marx não está falando, olha, para revolucionar o homem, vamos atacar a religião. Né? Aí você cai naquelas esparrelas
extremamente individualistas, as Robsonadas, de Robson Crusoe, né? Para melhorar o mundo, o primeiro melhora a si mesmo. Para revolucionar o mundo, o primeiro revoluciona a si mesmo. Marx não cai nessa esparrela. Ele vai colocar que a questão da alienação do homem é uma questão inerente à constituição desse homem através do trabalho alienado, e só acabando com o trabalho alienado, ou seja, só acabando com o capitalismo, seria possível superar a alienação do homem, que numa sociedade mudada, com o fim do trabalho alienado, com homens e mulheres em melhores condições de vida, aí a religião acabaria se esvaziando de per si. Entendida essa tese 4? É uma tese muito importante, que as pessoas não compreendem, não. Né? A maioria da garotada lê aquela frase, repete aquela frase, nunca lê o livro e acha que o marxismo é uma coisa que não é. Tese 4, perdão, agora é a tese 5. Tese 5. Feuerbach, não satisfeito com o pensamento abstrato, quer a intuição, porém ele não interpreta a sensibilidade como atividade humana sensível prática. Muito importante, porque eu não sei quem disse, e eu vou ficar devendo para vocês, eu esqueci quem falou, que muitas vezes pensamentos pós-marxistas são retornos a pensamentos pré-marxistas apenas sofisticados. Por exemplo, se você pegar a fenomenologia, mesmo na sua versão heideggeriana, mesmo na sua versão sartriana, mesmo na sua versão pós-fenomenologista, nietzscheana ou pós-estruturalista, ela vai dizer que a intuição, né, o pensamento em si, você não pode captar a verdade, você pode dizer a verdade, e que essa verdade tem uma estrutura própria, né? Uma estrutura que vai para além do homem, que o homem intui isso. Na verdade, isso é um argumento que era materialista no Feuerbach, pré-marxista, que o Marx vai dizer o seguinte: como o Feuerbach não consegue ver o pensamento como algo social e ativo, ele vê o pensamento como algo passivo, como contemplação, a relação entre o ser e o objeto não pode ser uma relação ativa. Ele não consegue ver a atividade sensível como algo social, os objetos do pensamento como construtos sociais, né, que vão sendo perspassados de geração para geração. Para ele depender essa relação entre ser e objeto, ele precisa de outra figura do pensamento que ele chama de intuição. Aí, namorando um pouco com as ideias do Kant, né, do apriorismo, dos apriorismos categóricos kantianos, né, o Marx vai dizer, não é nada disso, né? Essa relação é uma relação objetiva, concreta, social. As ideias também têm sua história social, a linguagem, a fala é social, as ideias são sociais e tem uma história própria, compartilhada. Então, mesmo o pensamento que você pensa que é só seu, não é. Lógico, você tem um cérebro, você tem uma relação dentro do seu cérebro, que é uma relação muito própria, que é só sua, mas as ideias que você aprende não são suas. A fala que você está falando não é sua. Te é condicionada socialmente, tem uma história anterior que você aprende intuitivamente, você a repassa, você perspassa por ela, mas que não foi criada na sua cabeça. Ela é também uma construção social, uma herança social. Então é muito importante essa colocação no Marx, porque recoloca novamente a história sobre os pés da realidade, a ideia sobre os pés da realidade, e mostra que a ideia da história também é uma ideia social, concreta e histórica. Uma tese muito importante, embora pequenininha, mas muito importante. Tese 6. Feuerbach converte a essência religiosa na essência humana. Porém, a essência humana não é uma abstração inerente ao indivíduo singular. Em sua realidade efetiva, ela é o conjunto das relações sociais. Feuerbach, que não entra na crítica dessa essência refletiva, é consequentemente obrigado a fazer a abstração do curso da história e a fixar o sentimento religioso para si e a pressupor um indivíduo humano abstrato e isolado. A essência pode então ser percebida como um gênero, como universalidade interna, implícita, ligando os numerosos indivíduos de maneira natural. Se for pegar, e você pegar, por exemplo, o Nietzsche é muito Feuerbachiano nesse sentido. Quando ele vai... boa parte dos relativismos da pós-modernidade estão ligados ao Nietzsche. Não a fenomenologia da moral,
Para Além do Bem e do Mal, quando ele faz aquela crítica de todos os ismos e tenta recuperar uma essência humana, porque a essência humana é uma essência individual religiosa. No fundo, está criado Adão e Eva, no fundo, está ligado a Adão e Eva, no fundo, está criado a ideia de uma alma individual, a uma religião, a algo que é dado para sempre. Por isso que, por exemplo, Nietzsche retoma a ideia do eterno feminino. E o Marx vai dizer que não, o Marx vai dizer que essa essência humana é a essência histórica humana, né? A atividade humana é uma atividade social histórica criada pela própria humanidade, que não existe essa essência anterior. Tanto que o Marx depois dá um nó na cabeça das pessoas quando ele fala que no comunismo a educação dos 5 sentidos vai recuperar a essência perdida do homem. Pô, se o Marx está dizendo que o ser humano não tem nenhuma essência anterior, como é que vai recuperar a essência perdida? E essa é uma aporia forçada do Marx e muito inteligente. O que ele quer dizer é o seguinte: como o trabalho é alienado, como o trabalho é castrante, como o indivíduo está atomizado, como o indivíduo está desligado do restante da humanidade, quando você rompe com isso, você abre um portal de novas possibilidades que seriam uma nova história da humanidade. Então você recupera a possibilidade de uma nova essência histórica do homem. Essa essência que é criada no cotidiano tem, a partir da emancipação da humanidade, da miséria na abundância, da sociedade, da carência programada e da carência artificialmente programada através do trabalho alienado do capitalismo, uma possibilidade infinita, né? Com isso você recupera uma essência perdida que na verdade é historicamente determinada. Você recupera a possibilidade de uma essência da humanidade que não seja o ser pelo ter, o ser para o ter e o ser como proprietário. Por isso que o Marx fala que efetivamente o comunismo quer acabar com a personalidade burguesa. Porque para o burguês a única personalidade possível é a do homem proprietário. Então é muito importante isso e não é tão simples, né? Eu estou realmente falando aqui muitos termos para aqueles que só estudaram de Marx o manifesto e só a parte econômica, são termos que estão ficando muito confusos na cabeça seguramente, porque nunca realmente pensaram que o marxismo se preocupasse com essas coisas. Mas é com essas coisas, sobre essas coisas, que Marx assentou o pensamento dialético do marxismo. É por isso que ele é ainda tão potente, é por isso que ele é capaz de disputar corações e mentes. Então, efetivamente, essa essência humana para Marx anterior, né, individual e para sempre, ela não existe, é uma essência histórica criada. Quando o Beauvoir fala, por exemplo, que a mulher é uma invenção do homem, ela está sendo extremamente marxista, porque ela está dizendo que a mulher é uma criação histórica. Quer dizer, Ponciano, que você diz que não existe uma base biológica para o homem? Existe uma base biológica, mas o homem, como ser, eu, Ponciano, sou historicamente determinado, suburbano, baixadeiro, com todos os preconceitos que me foram ensinados, que são tão difíceis de eu me libertar deles até a minha morte, com certeza morrerei com eles. Se for analisar Marx também era cheio de preconceitos. Isso é pré-determinado pelo meu local de nascimento, pela minha família, pela cultura que me foi ensinada, né, a moral, tudo isso. Então, essa essência não é uma essência individual do Ponciano. Há coisas do temperamento que são do Ponciano, mas efetivamente todo o resto é condicionado socialmente. Então, Marx consegue demonstrar que esse ser é um ser imanentista, é um ser socialmente determinado, né, que lógico também é sujeito paciente da sua história, agente paciente da sua história, ele pode condicionar essa história para modificar essa história. Inclusive, essa entra no fez da discussão do que seria a liberdade real no marxismo, né? Muito importante esse capítulo também, como é só uma aula de introdução, a gente aprofunda mais na aula ao vivo, que vai ser, se eu não me engano, a segunda ou a terceira aula do curso, a primeira aula do Ernesto com a economia política. Tese 7. É por isso que Feuerbach vê que o sentimento religioso é ele próprio um produto social, que o indivíduo abstrato que ele analisa pertence a uma forma social determinada. Essa tese 7 é uma continuação da tese 6, mostra que o próprio sentimento religioso, a própria religião, é uma criação do homem, e aí vai uma outra discussão: qual é a influência da superestrutura, qual é a influência da ideologia, como essas determinações sociais abstratas que formam grandes conjuntos sociais, né? Porque a ideologia ela tem efeitos concretos. As superestruturas de pensamento são condicionadas
pela economia, mas também condiciona a economia. Não há um determinismo econômico único, né? São instâncias que se condicionam e jogam umas com as outras. É impossível pensar o capitalismo sem o racismo, é impossível pensar o capitalismo sem a escravidão, é impossível pensar o capitalismo sem o machismo. Agora, o capitalismo não é só isso, né? O capitalismo é um conjunto e é um processo sociometabólico de reprodução. Então, efetivamente, a religião também foi determinada, condicionada e criada pelos modos de reprodução social. Mas ela interfere também nesses modos de produção e de reprodução social e ela pode determinar, inclusive, a sobrevida de alguns desses modos. Então, Marx, ao contrário do que as pessoas pensam, não é um determinista econômico vulgar. Ele está mostrando que, inclusive, essas instâncias que parecem fantasmagóricas e espectrais têm determinações concretas materiais que entram na totalidade complexa do jogo das instâncias na determinação da vida dos homens. Elas são realidades sociais. A tese 7 fala eminentemente nisso, que a religião também é um produto social. Mas como produto social, ela cria determinadas situações sociais e cria, inclusive, certos instrumentos sociais de determinação que podem influenciar nas instâncias da totalidade. Então, não é tão simples assim essa frase, não. Essa frase mostra como algo abstrato, como a ideologia, pode ter efeitos concretos e determinantes na sociedade. De per si, sozinha, isoladamente, não. Mas são efetivamente determinantes, né? Lembrar, por exemplo, aqui a eleição da Jandira no Rio, que ela estava quase eleita como senadora, e aí se criou toda uma cisânia sobre a questão do aborto. Houve toda uma campanha de determinados segmentos religiosos, tanto protestantes quanto católicos, quando a Jandira perdeu a eleição, né? Isso demonstra como uma ideologia que parece algo muito abstrato, tem organizações concretas, determinações concretas e pode resultar em efeitos políticos concretos. Então, Marx ele não é um dialético fugaz, ele sabe mexer com essas instâncias. Marx e Engels, né? O texto é dos dois. Tese 8. Toda a vida social é essencialmente prática. Todos os mistérios que orientam a teoria para o misticismo encontram na solução racional na prática humana e na compreensão desta prática. Para Marx, são sempre os homens que criam os deuses e não os deuses que criam os homens. A religião é sempre produto social e não o contrário. Embora, como já falei, a ideologia como um produto social que cria determinações concretas pode efetivamente interferir na nossa vida prática. Mas a vida é, antes de tudo, praxis, é vida social que tem, na construção da sua base material econômica, o alicerce condicionante da sociedade. Disso Marx não abre mão. O que não significa que seja um determinismo extremo. É determinado, em última instância, pela economia, não determinado simplesmente pela economia. Isso é muito importante entender. Essa determinação, em última instância, Marx não é um materialista vulgar. A economia não determina a sociedade, a economia determina, em última instância, com as outras instâncias, né, para onde vai a sociedade. Né? Você não consegue entender o golpe contra Dilma e a condenação do Lula se você não vê o viés ideológico que houve nesses atos, né? Inclusive as frações de classe se movimentando através de ideologias espúrias para conseguir tanto o golpe quanto a condenação do Lula. E aí você vê como que concretamente a ideologia, a subestrutura também tem força material, embora não seja ela sozinha que determina isso. Você não consegue também entender a crise com Dilma e a queda da Dilma sem você vir que a direita aproveita também um momento de pequena crise econômica, que a crise não estava nesse patamar que está. Se Dilma tivesse continuado, a gente poderia ter conseguido reverter aquela crise, né? Mas se a direita não aproveita aquele momento de crise para assolar as suas instâncias ideológicas, para criar um grande caos para tirar Dilma, né? Mas são instâncias que se codeterminam. Tese 9. O ponto culminante é que chega o materialismo intuitivo, quer dizer, o materialismo que não concebe a sensibilidade como atividade prática, é a intuição dos indivíduos singulares e da sociedade civil burguesa, ou seja, os indivíduos atomizados, os indivíduos separados. Vou dar um exemplo, por exemplo,
A Microfísica do Poder do Foucault. É interessante a microfísica do poder, é interessante saber que em cada pequeno micromundo existe o poder, que o poder está ali, o poder está na sala de aula, o poder está na família, o poder está no campo de futebol, o poder está na imprensa. Sim, é importante. Mas o que coordena esse poder? Né? Qual o processo sociometabólico que coordena esse poder? Como se concatena esse poder? Esse poder se encontra concatenado a partir de alguma atividade central? Isso Foucault não responde. Isso a pós-modernidade não responde. Isso Marx responde positivamente, que efetivamente isso é coordenado pela atividade capitalista, e o capitalismo geralmente é organizado a partir de um Estado que precisa ter uma corporificação nacional, precisa ter um mercado nacional, fora o mercado internacional, para que ele funcione. Então, se você não entende isso, você realmente não consegue localizar o poder central. Você tem os vários poderes locais disputando, mas você tem um poder central, né, que é codeterminado, que é vascularizado, que é ramificado pelo Estado. Então, por mais que você faça as disputas em cada espaço, você precisa localizar a disputa no aparelho de Estado para poder mudar toda a estrutura da sociedade. E só se dá conta disso, a única teoria que dá conta disso é a teoria marxista, porque ela não parte do indivíduo atomizado, ela não parte do indivíduo singular, ela não parte do poder singular atomizado para o poder central. Pelo contrário, ela entende essa realidade, mas ela vê isso como um sistema, e ela diz que você só supera essas dicotomias, você só supera essas contradições mudando todo o sistema. Que não adianta tentar derrubar a árvore cortando os ramos. Você tem que cortar a árvore pelo tronco, e aí você tem que fazer efetivamente a disputa pelo poder central, e é lógico que a disputa do poder central envolve a disputa de cada espaço desse poder. Beleza? Tese 10. O ponto de vista do antigo materialismo é a sociedade civil burguesa. O ponto de vista do novo é a sociedade humana ou a humanidade social. Difícil entender o que é isso. É porque para Marx, a sociedade civil existe. E ela existe porque é fundada através da sociedade alienada, a sociedade capitalista, do processo de reprodução sociometabólica, através da extração da mais-valia, na qual se constitui uma sociedade civil de proprietários, onde a grande massa está despossuída. Então tem uma sociedade civil onde o poder se concentra e onde há disputa do poder, mas na qual a grande maioria das pessoas está destituída de poder previamente por não ter propriedade. Então você só consegue destruir esse poder quando você opuser essa sociedade civil atomizada a uma sociedade livre de produtores associados que não se personifiquem como proprietários individuais, mas se personifiquem como uma universalidade que toma conta de toda a produção para satisfazer a cada um, né? É você conseguir sair do egoísmo do proprietário privado e você recriar essa sociedade como uma sociedade que vai dar poder àqueles que não têm a propriedade. E como é que você dá poder àqueles que não têm a propriedade? Não é simplesmente através da lacração, através do reconhecimento, através da cidadania. Marx tem a solução radical, é acabando com a propriedade privada dos meios de produção. Do momento em que você universaliza a propriedade, em que todos são proprietários, ninguém é proprietário. Então você opõe a propriedade privada dos meios de produção, que não é a propriedade privada de um carro ou de uma casa, entendamos bem isso, meio de produção, aquilo que produz mais-valia, né? Quando você torna isso propriedade coletiva, você acaba com a sociedade onde as pessoas se opõem como proprietários privados e você coloca livres produtores que se confrontam uns com os outros, finalmente como pessoas, como seres que não estão esvaziados porque não têm propriedade, porque efetivamente a propriedade não é a característica dessas pessoas. É um pensamento complexo, não é tão simples, não. A tese 11 diz o seguinte, a tese 11 é talvez uma das teses pior entendidas de Marx, né? Os filósofos interpretaram o mundo de forma diferente. O que importa é mudá-lo, revolucioná-lo em muitas traduções. O que tem de errado aí? Muita gente entende, deixa eu só molhar o bico, essa tese 1 de maneira equivocada. Entende que marxismo, que é a abolição não do capitalismo, mas da filosofia. E se efetivamente os filósofos fizeram foi elocubrar
interpretar e precisamos revolucionar, não precisa mais de filosofia. Né? Isso que leva, inclusive, a alguns a achar que o marxismo é só manual de tomada de poder. Isso que levou, por exemplo, na Rússia, o maior problema do marxismo na Rússia não foi efetivamente tudo que aconteceu lá na Revolução, de disputa de poder, de execução. Isso acontece em toda a Revolução. Foi a vulgarização do marxismo e chegar a afirmar-se que Hegel foi um erro de Marx e que Marx, quando ficou velho, abandonou Hegel e o marxismo ele não devia nada à dialética hegeliana. Né? O marxismo adulto ele tinha que ser esse misto de economicismo vulgar e manual de tomada de poder e de manutenção no poder. O marxismo não é isso. O que Marx está dizendo é o seguinte, que as filosofias anteriores ao marxismo foram filosofias que criticaram o mundo sem o objetivo de transformá-lo, sem o objetivo de revolucioná-lo, sem o objetivo de destruir o capitalismo, de emancipar a humanidade. Né? Porque pela primeira vez o Marx vê na potência universal de uma absoluta humanidade despossuída de qualquer propriedade, a possibilidade de se varrer toda a merda fora, de pegar o tapete, não só não varrer a sujeira debaixo do tapete, mas jogar o tapete fora, né? Você efetivamente universalizar os direitos, porque você tem uma sociedade de livres produtores associados, que não estão colocados uns contra os outros como seres diferenciados pela classe social, né? Então essa filosofia vai ser uma filosofia da praxis, eminentemente prática no sentido que é da praxis, mas a praxis é sempre também o máximo possível do pensamento social elaborado, né? O marxismo, o materialismo, dialética é dialética. Dialética não é um pensamento praticista, empirista, que junta um monte de ideias simples. É um pensamento que parte do abstrato, das ideias complexas, do que a humanidade pensou de mais avançado para compreender o mundo. Então essa filosofia nova não pode abrir mão do passado, não se faz tábula rasa. Marx nunca pensou isso. E foi o que pensaram alguns marxistas, tanto que a gente tem as experiências, por exemplo, do Khmer Vermelho, no Camboja, e mesmo da Revolução Cultural Chinesa, que foi uma coisa pensada na Europa e outra coisa na China, de que você pode estabelecer o ano zero, começar do zero, uma teoria revolucionária, que é um equívoco completo, absoluto. Marx nunca pensou isso, muito pelo contrário. A crítica econômica de Marx parte dos economistas clássicos ingleses. A crítica filosófica de Marx parte do que tem de mais avançado na filosofia. O materialismo historicamente constituído e a filosofia clássica alemã idealista, que era o que tinha de mais avançado em termos de especulação filosófica. Então não tem tábula rasa. Essa ideia de que o pensamento filosófico tem que ser revolucionário, para ser revolucionário, ele tem que ser filosoficamente potente. Não pode ser um pensamento filosófico tacanho, vulgar, mesquinho, empirista, praticista, que não dê conta de fazer a análise de tudo todo. Se você não tem efetivamente domínio do que há de mais potente, mais avançado na construção social, que é o pensamento humano, você não tem como fazer a análise efetivamente das partes, né? Você parte do abstrato para o concreto, não do concreto para o abstrato. Logicamente que esse abstrato não gira em falso e não pensa o abstrato, vai pensar o concreto. Mas se você não domina esse abstrato complexo, esse conjunto de saberes que a humanidade foi criando, né? Sempre a ideia de que o homem é feito sobre os ombros da humanidade que morreu anteriormente, você não dá conta do recado. Então, é a parte pior entendida, pior criticada e que leva ao marxismo vulgar das teses sobre Feuerbach. Marx não está dizendo que a filosofia acabou. Está dizendo que a filosofia não pode só especular. A filosofia tem que ser praxis, tem que inclusive romper as dicotomias capitalistas, a dicotomia entre campo e cidade, a dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual. Todo trabalho manual é trabalho intelectual também. A dicotomia, a cisão entre trabalho manual e intelectual leva aqui, por exemplo, a intelectualidade acha que é uma cabeça sem um corpo que pensa a sociedade de maneira imparcial e sem visão de classe, o que é uma grande mentira, né? Então, esse pensamento que diz isso é um pensamento social potente, uma filosofia potente, uma filosofia complexa, e é filosofia. Até para deixar de ser filósofo, até para negar a filosofia, há que se filosofar.
Então, há que se entender diferente essa tese número 11, que é a tese de que nós precisamos de uma filosofia que seja o mais avançada possível, o mais complexa possível, o mais dialética possível, para dar conta da realidade, e ela tem que ser total, ela tem que ser integral, ela não pode ser uma narrativa apendicular, ela não pode ser uma narrativa empirista, ela não pode ser uma narrativa sem um eixo central. É assim que eu entendo, é assim que eu defendo que Marx, junto com Engels, escreveu dessa 11ª tese, né? Os filósofos que fizeram até hoje foi interpretar o mundo. Nossa missão com a filosofia é revolucionária. Bem, essa é a primeira aula, mini aula, né? Porque geralmente eu falo isso em 2 horas. Vocês devem ter visto que eu corri um pouquinho, mas é porque 1 hora que era o objetivo ficar apertado, falar sobre o Feuerbach. Vou voltar a falar isso na aula do curso. Essa aula foi para animar vocês a fazer o curso. O curso está aberto, meu telefone 20, meu zap, né? 2197043994. Ah, mas eu moro em Manaus, eu moro em Brasília, eu moro em Minas, não posso fazer o curso. Cadastra no canal, a gente vai mostrar a aula por aqui. Se cadastra no canal, participa do canal. A gente quer chegar aos 1000 alunos no canal e a gente transmite a aula online, beleza? Ficamos por aqui. Tem um livro também que está aqui, em que eu explico as 11 teses. Comprei um livro, está na benfeitoria, no crowdfunding, né? Assim que se fala. Está lá o link do crowdfunding. A gente se vê na aula, né? Saudações socialistas, um abraço.